Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 15 de abril de 1934, lição 3. Jesus ensina a perdoar. Mateus 18, versos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou vendê-lo, e a sua mulher e filhos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Texto áureo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Resumo da lição. A falta de compreensão de Pedro sobre o perdão faz Jesus dar-nos uma lição importante. Versos 1, 2 e 22. Um dia de contas. Versos 23 a 25. A necessidade de perdão. Versos 26 e 27. A dureza de coração. Versos 28 a 30. A necessidade de perdoar. Versos 31 a 35. É bem possível que a questão de quem seria o maior no reino dos céus tivesse feito alguns dos discípulos se alterar com Pedro. Era este sempre quem falava pelos outros, como lemos em Mateus 16, 16 e João 6, 68 e 69, e ainda em outros lugares. Talvez alguma ofensa que lhe praticaram fez com que ele desejasse conhecer até onde a sua paciência podia ser provada e até onde chegava a obrigação de perdoar. A resposta de Jesus mostra que precisamos possuir uma natureza em nós capaz de perdoar, até 7 vezes ao dia, como lemos em Lucas 17, versos 3 e 4. Pedro só via este assunto, por um lado, a sua pessoa ofendida, mas Jesus, por meio de uma parábola, mostrou-lhe que ele, Pedro, como o maior ofensor contra o seu senhor, precisava perdoar os pequenos devedores. Notamos na parábola um dia de contas. Virá um dia em que todos hão de dar contas das suas obras, palavras e intenções diante de aquele que julga com justiça. O servo que devia 10.000 talentos devia uma soma tão formidável que nunca poderia pagar. 10.000 talentos judaicos correspondem a 150 a 200.000 contos de réis. Por isso, vendo-se escravo com toda a sua família, suplicou a generosidade do seu senhor e prometeu pagar. Reconheceu a necessidade de alcançar misericórdia, apesar de haver prometido uma coisa que ele não podia cumprir. Contudo, foi-lhe perdoada a dívida. A gratidão devia ter enchido seu coração pela misericórdia recebida, levando-o a ter compaixão dos que necessitavam de misericórdia, pois ele também a obtivera. Entretanto, a dureza de seu coração ainda o dominava, e quando encontrou um dos seus devedores, encerrou-o na prisão. Esquecera que a sua dívida fora perdoada,
e que também devia perdoar. As palavras do rei ao servo malvado mostram as razões por que devemos perdoar. Nós muito devíamos a Deus. A nossa dívida impagável nos foi perdoada. Portanto, devemos perdoar as pequenas ofensas que os homens nos fazem, quando, sinceramente, nos pedem perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32.